altura de viajarmos até às estrelas agora com Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Vamos falar aí dos nossos planetas e das nossas estrelas. Hoje tens aqui algumas coisas interessantes, uma delas é bem complexa de explicar. Estou mortinho por ver como é que vais fazer isto, de Júpiter. Mas para já, vamos falar do Sol. Lanças aqui uma pergunta muito interessante. Será que o Sol teve um irmão gêmeo há muito tempo? Sabes que isso é, curiosamente, uma das perguntas mais interessantes, até mesmo de áreas mais esotéricas, que algumas correntes dizem que em tempos houve uma estrela que até tinha o curioso nome de Némesis e que terá sido responsável por atirar um asteroide há 65 milhões de anos e que destruiu 95% da vida na Terra, mais conhecidos os dinossauros. Mas a verdade é que isso é apenas uma teoria e hoje pergunta-se cada vez mais: há a haver um gêmeo, onde é que ele andará? E de onde é que nasce agora, de maneira mais contemporânea, esta pergunta? Olha, nasce desta imagem que nós estamos a ver, de um estudo que foi apresentado nestas semanas e em que foi feito, no fundo, o census de uma nuvem molecular gigante, que está aqui relativamente próximo de nós, a nuvem molecular de Perseu, e então o que se fez foi olhar para esta nuvem molecular, onde nascem estrelas, aquilo que nós estamos a ver é uma maternidade de estrelas, e olhar no comprimento de onda do visível, mas sobretudo no de rádio. E porquê no de rádio? Porque quando nós olhamos para estas estruturas, geralmente o nascimento de estrelas está envolto em grandes poeiras, uma enorme quantidade de poeira. E, portanto, o visível, o comprimento de onda visível, nós não conseguimos olhar lá para dentro. Interessa olhar lá para dentro e ver o que é que está lá. E é por isso que vamos à procura das ondas de rádio, dos radiotelescópios, para ver o que está lá dentro. E então foi feito, no fundo, o censo desta nuvem molecular gigante. Os astrónomos dividiram depois essas estrelas jovens em dois tipos de classes. A classe 0, aquelas com menos de 500 mil anos, e a classe 1, de estrelas entre 500 mil e 1 milhão de anos. E depois tentaram perceber quantos é que seriam sistemas duplos, ou mais do que duas estrelas, e as que estão isoladas. Então chegaram a uma conclusão particularmente interessante. Qual é a conclusão? Estrelas com massa aproximada ao do Sol, à da nossa estrela, geralmente nascem em sistemas duplos. Nós já sabíamos, já desconfiávamos mais ou menos disso. O que nós não sabíamos era o que vem a seguir. É que, de acordo com este estudo, que junta não só observações, mas também um modelo estatístico, e dizem estes investigadores que é a única maneira de explicar aquilo que foi observado, acontece que estrelas como o Sol nascem em sistemas duplos, que estão muito distanciados entre si, cerca de 500 unidades astronómicas, muito distanciados entre si, e depois, à medida que vai passando o tempo, e é aí que encontramos depois as estrelas de classe 1, 500 mil a 1 milhão de anos, o que acontece é que essas duas estrelas aproximam-se cada vez mais. Ficam um bocadinho mais turbulentas, começam a orbitar de uma maneira um bocado mais estranha, mas aproximam-se cada vez mais e formam um sistema binário gravitacionalmente sólido ao longo do tempo. O que diz também este estudo é que cerca de 60% destas estrelas de massa do Sol não formam sistemas binários. E, portanto, a determinada altura da vida muito precoce destas estrelas, elas ficam desligadas gravitacionalmente e, portanto, fogem da sua maternidade. E por isso o que nos diz este estudo e levanta claramente essa questão, sendo o Sol uma estrela isolada e, portanto, cai naqueles 60% que não conseguiu agarrar o seu gêmeo, onde é que andará precisamente o gêmeo do Sol? É muito difícil chegar lá. Olha, esta imagem que nós estamos a ver é muito curiosa, porque é esta imagem que nós vemos no visível. As nuvens moleculares gigantes onde nascem estrelas têm este aspecto no visível. Estás a ver aquele buraco negro? Aquilo parece mesmo uma zona muito negra. Nós temos que ir ao rádio para ver o que é que está ali dentro. E, portanto, este estudo é particularmente interessante porque junta um modelo estatístico extremamente poderoso e fiável às observações de rádio e visível para nos dizer que, sim, é verdade que as estrelas nascem em casulos, que estrelas com massa do Sol estão separadas por uma distância apreciável e que 60% dessas estrelas depois não consegue manter essa ligação gravitacional. Onde é que está o gêmeo do Sol? Já fomos um mundo de dois sóis, mas um deles fugiu. Sim, exatamente o que diz este estudo. Nós nascemos, o Sol nasceu, muito provavelmente, com um gêmeo. Estas nuvens moleculares gigantes conseguem produzir estrelas com grande facilidade e depois o nosso Sol faz parte daquele caso em que não conseguiu
manter a sua ligação gravitacional com o Sol. E ficamos só com um. Outros assuntos que nos vais trazer aqui, a falar, obviamente, desses nossos planetas que são bem mais, que nos dizem muito mais. Júpiter é gigantesco, mas há aqui agora uma forma curiosa para fazer explicações através de meteoritos, porque para conhecer as coisas tem que ser às vezes de forma indireta, não é? E o termo que utilizaste é perfeito, curioso. Eu acrescento, não querendo desvalorizar, e engenhoso também. Engenhoso também. E se calhar muito hermético e, portanto, muito indireto, sim, muito indireto. Mas é uma história muito curiosa que envolve, olha, eu tenho que ver mesmo estes nomes, envolve isótopos de tungstênio e de molibdênio, que é uma coisa muito bonita dizer logo às 9h30 da manhã na televisão. São isótopos que foram encontrados em meteoritos. Os meteoritos são os restos da formação dos planetas, são as rochas, os pedaços rochosos mais antigos que existem no Sistema Solar. E então, o que fez um grupo de investigadores do Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, na Califórnia, foi olhar para alguns meteoritos, medir precisamente os isótopos destes dois elementos, tungstênio e molibdênio, e o que é que eles encontraram? Encontraram dois tipos de meteoritos com estes isótopos claramente diferentes no seu gene, no seu ADN, digamos assim. E isto aponta para um culpado, Júpiter. Júpiter é o culpado. E porquê? Porque as teorias que nós conhecemos hoje da formação dos planetas diz que depois do colapso das tais nuvens moleculares gigantes, de origem ao Sol, houve depois também uma série de detritos que giravam à volta do protossol, no fundo, e que deu origem aos planetas. A questão de Júpiter é que Júpiter começou muito cedo a conseguir... É o mais antigo, não é? É o mais antigo, é o que diz este estudo. Começou muito cedo a atrair material para si, e o problema é que os estudos que nós tínhamos indicavam-nos que ele terá nascido entre 1 a 10 milhões de anos após o início do Sistema Solar. É uma faixa etária muito grande para este tipo de estudos. E o que nos diz este estudo é que, e o que nos dizem estes meteoritos é que, não, nós temos aqui uma datação que é rigorosa. Júpiter nasceu quando o Sistema Solar tinha apenas 1 milhão de anos. E porquê? Porque quando no início nós tínhamos uma nuvem solar, digamos assim, muito homogénea, eis que, a cerca de 1 milhão de anos, aparece ali um cavalheiro com uma massa apreciável, o proto-Júpiter, que claramente divide a nuvem que deu origem aos planetas em duas. E, portanto, impede, no fundo, o trânsito de material ao longo de toda a nébula que deu origem aos planetas. E é aí que aparece Júpiter, apenas com 1 milhão de anos. E, portanto, é Júpiter depois que ordena, no fundo, toda a formação do Sistema Solar. Porque o que nos diz a teoria da Grand Tech é que Júpiter nasce, começa a acrescentar material e depois faz uma migração para o interior do Sistema Solar. Chega ao interior do Sistema Solar, limpa de grandes detritos esta zona mais próxima do Sistema Solar, mas depois aparece Saturno. Começa a aparecer a gravidade de Saturno a puxar Júpiter para fora. O que é que resta no Sistema Solar interior? Restos rochosos, mas são esses restos rochosos que dão origem a planetas como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os planetas rochosos. E que explica também por que razão é que nós não temos superterras aqui próximo, porque Júpiter limpou grande parte dos detritos no início. Outra questão curiosa que nos lança esta descoberta é: quem é que são os pais de Júpiter? Isto é, será que Júpiter teve uma formação muito parecida com os outros planetas? Ou seja, começou a juntar material e depois foi crescendo? Ou será que Júpiter nasceu da própria nuvem molecular gigante do Sol? O que é que implica estas duas teorias? Se nasceu como um planeta, então terá que ter um núcleo rochoso, que nós conhecemos nos outros planetas do Sistema Solar. Se nasceu da nébula primitiva, que também deu origem ao Sol, então ele não terá núcleo. Felizmente, nós temos uma sonda lá em Júpiter neste momento, que é a Juno, que está precisamente também a tentar identificar o que é o núcleo de Júpiter. E, curiosamente, até nisso, a Juno dá-nos pistas um bocado contraditórias, ou pelo menos interessantes, que é: Júpiter tem um núcleo? Tem. Só que é um núcleo fofinho. Não é propriamente um núcleo perfeitamente rochoso. Estamos a falar de planetas gasosos, não é? Mais essencialmente. Olha, e avançando, estamos a chegar ao fim. Para terminar. Para terminar, temos livros. Para terminar, temos livros muito, muito interessantes. Olha, de uma jovem professora do primeiro ciclo do ensino básico, Maria Francisca Macedo, publicado pela Book Smile, logo 2 volumes.
do Clube dos Cientistas. Exatamente. São narrativas... Pode chegá-lo mais para a tua esquerda? Mais para a minha esquerda. Ora, são Exatamente, narrativas, é isso mesmo. narrativas juvenis, histórias Os juvenis, contrabandistas de cristãs. mas que junta também experiências científicas, olha, para os professores fazerem na escola com os alunos, para os pais fazerem em casa com os filhos, e portanto é uma sugestão muito interessante da Book Smile. Depois da saída de emergência, em boa hora a saída de emergência, publicou este clássico da ficção científica, de Ursula Le Guin. É um livro publicado em 1974, Os Despojados, e retrata, no fundo, uma guerra fria no espaço. Claramente duas potências, uma claramente mais capitalista, outra claramente mais comunista, e, portanto, é colocar no espaço também um bocado do que era a Guerra Fria em 1974. E, por último, da Gradiva e de Lawrence Krauss, um universo vindo do nada, Muito publicado pela Gradiva, e é a explicação científica, ou pelo menos aquilo que nós sabemos sobre como é que o universo surgiu, que implicações é que isso também tem na religião, e Lawrence Krauss é também conhecido por ser um ateísta militante. Ele claramente dá uma visão muito mais científica, sem necessidade da religião, para a origem do universo. Muito bem, Miguel, obrigado pelas tuas sugestões. Bom dia e bom fim de semana. A seguir, vamos fazer uma pausa para acertarmos a hora e regressamos já a seguir com as notícias. Até já.